Glória a Deus. E nós vamos ler hoje 1 João capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Que fala sobre os filhos de Deus. Então, você quer saber de fato quem são e como procedem os filhos de Deus? Vamos juntos meditar nesta palavra. Às vezes, nós buscamos idealizar coisas em nossa mente, pensamentos que produzem os frutos, alimentam a alma, e deixamos de atentar para o que diz a palavra de Deus. E um dos detalhes que está escrito nesse texto é: se o teu coração não te condena, esteja em paz para com Deus. Então vamos ao texto. Primeira epístola de João, capítulo 3. Diz assim: vede com grande amor, ou seja, caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nenhum conhecido. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar o que é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade, ou seja, o amor, nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus, a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos
o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de Jesus Cristo, do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guardar os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Glorificamos a Deus por podermos hoje ter a sua palavra, a liberdade que traz o conhecimento, para que a gente possa se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e na direção do Espírito Santo glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, e vivermos a sua boa, perfeita e justa, agradável vontade. E o texto é bastante claro acerca dos filhos de Deus, dos filhos da luz e dos filhos do diabo, que são os filhos das trevas. Que se nós permanecermos na prática da palavra, dentro desse conhecimento, que não é impossível e não é difícil para aqueles que creem, porque é o Espírito de Deus quem nos fortalece e nos conduz na direção de vivermos estas verdades já reveladas nas Escrituras Sagradas. E o texto fala da necessidade de uns para com os outros, de uns terem e suprir a necessidade dos outros. Os irmãos aqui não é somente os irmãos biológicos, mas sim os irmãos da fé, principalmente o da fé. Porque muitas vezes o irmão da fé, ele é mais chegado do que o próprio irmão biológico. É aquela parte que diz: há amigos mais chegados do que irmãos, que é justamente os irmãos que estão ligados na palavra de Deus, na vontade de Deus, para cooperar com o reino de Deus neste mundo, nesta vida, e ajudar uns aos outros. E assim cumprir em suas vidas o amor de Deus. Que a vontade de Deus é que nós tenhamos esse amor realizado em nosso coração. E chama a atenção que diz assim: quem tiver, pois, bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus, o amor de Deus? É muito importante. Quantas pessoas existem no mundo necessitadas, e a gente podendo fazer a divisão do que temos para ajudar alguém, não fazemos. Isto é, que vai se cumprir em nossas vidas, o que diz a palavra: filho da luz e filho das trevas, filho de Deus e filho do diabo. Portanto, o mandamento do Senhor é esse, que nós criamos o nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, e também amemos uns aos outros, conforme determina e nos ensina a sua palavra. Um texto profundo que você pode ver na sua Bíblia Sagrada, ler, reler e refletir para saber se você tem sido filho da luz ou filho das trevas. Se você é filho de Deus vivo ou é filho do diabo. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Que Deus continue nos ensinando e abençoando nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo que revela a sua palavra. Tenham todos uma boa reflexão. Nós somos o Ministério Princípio Etene, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. Amém. Glória a Deus.